Olá, meu nome é Alessandro Sassaroli, o pessoal me conhece como Sassa, sou gerente de parcerias do YouTube Gaming no Brasil. Estamos aqui hoje para falar sobre jornalismo de games. Temos dois super profissionais que vão falar sobre suas experiências nesse setor. Antes de a gente apresentá-los, eu queria lembrar para quem hoje tem interesse em produzir conteúdo, seja você jornalista, seja você um produtor de conteúdo, tem acho que duas dicas bacanas para vocês conhecerem. Uma é a Escola de Criadores do YouTube, que você tem uma série de dicas e narrativas ali para entender como você ou sua marca podem produzir conteúdo. E depois também existe uma iniciativa muito bacana do Google Brasil, né, um projeto global que acontece aqui também, que chama Google News Initiative. Tem uma série de cursos, certificações, e também vocês entendem como são esse tipo de projeto e como o Google costuma apoiar esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Bom, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês para os dois convidados. Eu tenho aqui a Bárbara, né, que é chefe de redação do IGN Brasil, do Versus Esportes, e Luiz Gustavo Queiroga, jornalista e produtor multimídia, atualmente atua como redator como repórter de esportes na ESPN Brasil. E é engraçado que tanto a Bárbara como o Luiz têm um passado parecido comigo. Eu vim dos esportes e Bárbara, a gente já trabalhou junto na Editora Abril. Então, boa tarde. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença dos dois aqui. Bárbara, conta você quem é. Luiz, você na sequência, e aí eu começo com as perguntas. Obrigado, gente. Obrigada a você, Sassá. Uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente. Como o Sassá muito bem apresentou, eu sou a Bárbara Gutierrez, eu sou atualmente chefe de redação do IGN Brasil e do Versus Esportes. O meu core principal de atuação, de cobertura no mercado de games é justamente focado em esportes eletrônicos, mas a minha carreira ela também teve nomes de peso também no entretenimento de cultura pop e também de games mais tradicionais, por assim dizer, né? Eu trabalhei também no Omelete, no UOL, na G5, em um bom tempo atrás. Já participei também de algumas produções de mídia impressa, como bem disse o Sassá, e hoje em dia eu estou muito mais focada na produção de conteúdo digital, né? Então esse é o meu grande ponto forte, por assim dizer. E você, Queiroga? E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro é uma honra estar aqui com vocês. E a Bá, eu tenho como uma baita referência, né, no esporte eletrônico, não tem como, né? E como você falou, né, Sassá, eu vim primeiro do esporte, né, o esporte tradicional. Então, eu tive aí passagens com trabalhos por Diário Lance, pela TV Bandeirantes, no Band Esportes, né? Foram bons anos aí nessa parte do futebol e vários outros esportes. E aí, passado um tempo, eu pensei, por que não, né, migrar para o esporte eletrônico, né? Eu sou nerd, eu gosto de videogame e tudo mais. E aí eu comecei a ver que esse nicho estava, de fato, já estava no Brasil crescendo, se consolidando. Falei assim, vou pegar o vácuo, vou que vou, né? E aí eu passei a trabalhar com esporte eletrônico, entrei para ESL Brasil, né, juntamente com a BBL futuramente, onde trabalhei muito mais com Rainbow Six, né, que é o meu foco, assim, que é um jogo que eu gosto e eu me especializei bastante, mas também atuando em várias frentes, com LoL, Rocket League, Clash Royale e vários outros jogos. Para agora, neste ano, né, depois de um bom tempo aí com a BBL, eu atuar como repórter, né, voltar para a imprensa, né, e agora na cobertura de esporte eletrônico. Basicamente, essa é a minha história, gente. Bacana. Eu acho que tem uma coisa interessante. Eu também, eu acho que uma das coisas que eu me sinto agraciado é ter trabalhado em mercados onde as pessoas que fazem parte desse mercado são pessoas muito apaixonadas, né? E isso gera uma profissionalização. Por exemplo, eu trabalhei com marketing esportivo, trabalho com games, eu acho que são pessoas apaixonadas. Não acredito que pessoas que trabalham com aço e carvão sejam tão apaixonadas como a gente, né? Se forem, que bom, né? Mas a questão é a seguinte, né? Eu me lembro lá atrás, ainda na época da faculdade, quando eu falava de marketing esportivo, o único exemplo que eu tinha no Brasil era a Parmalat e uma discussão meio acadêmica, meio profissional, se existia uma especialização ou não. O que se mostrou verdadeiro à medida que esse mercado ele avançou, você tem os grandes eventos mundiais, as grandes organizações de esportes, tudo. Então se torna hoje, né, o marketing esportivo ele é uma área de conhecimento específica, né, e tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da produção científica. E acho que a gente tem outros grandes exemplos por aí hoje, né? Eu tenho gente, profissionais que eu me inspiro e por aí vai. Vocês acham que há hoje
já um jornalismo de games estruturado, à luz de tudo isso que eu trago aqui, eu consigo estudar o jornalismo de games, existe uma produção de pauta mais específica por conta de games, o que caracteriza, por mais sutil que seja a pergunta, mas o que caracteriza o jornalismo de games hoje? Quem quiser responder. A Bá, por favor, porque ela é o chefe de tudo. Eu vou começar para depois passar a bola para o Queiroga. Quando a gente observa o jornalismo de games e de esportes hoje em dia, nós temos claramente um meio que ainda é muito novo na comunicação, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando sobre um mercado que teve nascimento na década de 70, um pouquinho antes, né? Em 70 foram mais os campeonatos, que foi o primeiro campeonato, pelo menos oficialmente falando, de esportes eletrônicos. Uhum. E, em comparação, nós temos outras áreas, outros mercados, que existem desde que o mundo era mundo, né? A música, né? O cinema. E a comunicação, ela já, desde o nascimento dessas artes, esteve junto, né, na cobertura, desde que se iniciou o interesse pela população no entretenimento. Com os games, a gente teve isso muito recente. E o desenvolvimento da competição, né, dos esportes, foi muito bacana, porque adicionou à cobertura de game outras camadas. Legal. Então, a cobertura de game, você tem a cobertura do produto, jogo, né? Então, você tem as atualizações, você tem o que tá de novo, você tem algum desconto, você tem alguma mudança naquele game em si. No esporte, você tem também a parte da competição, você tem também a parte do mercado, dos investimentos, dos times, dos pro players, dos influenciadores, você tem a parte de entretenimento. Então, nós temos diversos aspectos que acabam compondo essa estrutura de comunicação midiática dos games e dos esportes. E eu vejo muito que, até mesmo trazendo do meu know-how que vem do esporte tradicional, o espaço ocupado hoje pelo esporte eletrônico, e aqui eu não estou falando se é ou não esporte, porque esse é um debate que já é antigo e que não vem ao caso, porque já foi superado até, em função do que eu vou falar agora, ele ocupa um espaço que demanda toda esse interesse, esse apelo popular, né? Então você vê na cobertura nossa, da imprensa, as nossas demandas de redação, o que tem de interesse público, o que interessa ao público, situações que você tem semelhante ao futebol, ao esporte tradicional, né? Então a gente consegue realmente estruturar pautas e ir atrás de histórias e furos de reportagem e bebem dessa mesma lógica, né, que a gente já tem aí em outros meios de imprensa, né? Até mesmo pela minha experiência, muita gente pergunta: Queiroga, você teve dificuldade de migrar para o esporte do tradicional para o eletrônico? Eu falei assim, não, porque a forma estava lá, sabe? Eu já tinha uma forma que o esporte tradicional me ajudou, e aí depois disso acabou que entrando no esporte eletrônico foi muito tranquilo, porque, né, eu tinha só que mudar meu norte, né? A base já estava estabelecida, né? E eu vejo que isso é algo que é muito comum, é muito natural na nossa cobertura, né? É interessante o que você está falando, porque assim, como eu enxergo hoje esse tipo de mercado, né, especialmente o que a gente transita aqui, eu certamente estou mais do lado dos gamings e vocês mais do esporte, mas no final das contas a gente se encontra em algum lugar disso aí. É o pioneirismo e a paixão, né, porque a paixão muitas vezes faz com que você mude, sai do seu lugar de conforto, mas leve uma expertise muito forte, né, então um texto bem escrito, uma edição bem feita, o desenvolvimento das suas fontes, né, e aplicação de boas práticas, sejam elas quais forem, da produção de conteúdo, né, não só do texto, mas entre outras coisas. Agora, o que vocês hoje, né, os dois trabalham prestam serviço, trabalham em empresas que basicamente está falando que são monitoradas digitalmente, né? Seja site, seja TV, seja blog, enfim, né? Existe uma mancha digital muito forte, é até meio óbvio pensar hoje quem fala em termos de conteúdo. Agora, o que esse mundo novo traz para vocês em termos de pressão ou termos de norte? Porque, naturalmente, você fala assim, vai ter final do campeonato do Campeonato Brasileiro de League of Legends, eu sei que isso dá audiência, mas hoje vocês também existem
expertises outras, como analíticas, expertises de experiência do usuário, que vocês colocam em prática para para fazer com que aquele conteúdo seja mais relevante e mesmo atenda a diversas plataformas? Eu vou deixar essa primeiro para o Queiroga responder do lado de redação, que aí depois eu complemento com o lado de social, vídeo, etc., que eu posso adicionar. Bacana. Essa é uma conversa que vai esbarrar muito também na questão de o senso crítico da imprensa, nós enquanto comunicadores e criadores de conteúdo, né, jornalistas, e também no que você falou, que é o público, né, que é o que importa no final das contas também, né, é achar esse meio termo, porque até mesmo dependendo da abordagem que é feita, dos textos que você vai trabalhar para alguma final de CBLOL, por exemplo, talvez você não vai conseguir alcançar, não vai conseguir ter uma audiência, mesmo que seja um assunto com apelo, porque talvez o recorte que você fez não foi assim tão interessante ou não atiçou aquele interesse do leitor, né? Então, basicamente, a gente vive todo dia num grande laboratório, né, com nossas ferramentas, com nossos instrumentos temos torneios, temos campeonatos, temos jogos, temos uma ideia da onde seguir com essa cobertura, né, indo atrás de personagens, de boas histórias, de furos e por aí vai. Ao passo que também temos que entender o que o leitor está lendo, o que ele está interessado, né? E aí, como a Bárbara vai falar melhor sobre social media, vai estar aí no meio, né? O tempo de leitura que a gente tem, quais são as matérias mais acessadas no nosso portal, por exemplo, né? Isso aí é via de regra, né? Então, entender o que o pessoal está lendo, porque você pode se dedicar em alguma situação, você pode fazer trabalhos mais quentes, né, que são notas mais rápidas para ter um caráter mais noticioso, mas talvez você possa tirar o pé para ter um pouco de reportagem ali também, né? Realmente você não tem assim uma fórmula certeira, você tem que encontrar realmente um equilíbrio entre o que você entende enquanto redação, né, enquanto um site, um veículo que cria um conteúdo de esporte eletrônico, e o que aquele pessoal vai consumir. Muito disso se passa, ao meu ver, em também a gente conseguir, como criador de conteúdo, e querendo ou não influenciadores, porque estamos também nesse aspecto, eu acho, de começar a cantar o caminho das pedras, com boas histórias, com o norte ali, né, que isso também vai estar passando pela linha editorial dos portais, aí vai, né, mas querendo ou não, a pessoa que acompanha a ESPN sabe o que vai esperar da ESPN, assim como ela sabe que pode esperar do Versus e de outros portais que tem aí, né. A partir disso, você conseguir expandir a passos cada vez mais largos de você expandir a sua própria bolha, né? De, olha, nós estamos falando sobre isso porque achamos interessante e estamos trazendo histórias, informações de bastidores, por aí vai, que enriquecem e que estruturam esse pensamento, né? Para que a gente não fique também só refém do público, né? Porque isso aí é sobre jornalismo no geral e ainda mais nós que estamos de entretenimento, que o pessoal até pode brincar que é o shownalismo, né, ao invés do jornalismo, a gente pode esbarrar muito nessa, tipo, de começar a fazer só notinha que interessa para o público e se perder do jornalismo também, né? É o equilíbrio que tem que ser buscado. Adicionando todos esses aspectos que o Queiroga trouxe, a gente, eu digo isso mais como gestora, né? Porque eu também tenho que ter o controle em relação ao que está sendo realizado na redação, no social, no vídeo, nas lives, né? Então a gente precisa ter uma visão do todo do plano de comunicação que é determinado ali. Quando a gente fala sobre conteúdo dentro do site, ou então YouTube também, nós temos duas grandes bases, que é o conteúdo social e é o conteúdo SEO, né? A gente trabalha com esses dois lados. O SEO pode ser evergreen, ou então pode ser mais focado no discover, mas tudo isso muito bem analisado, tudo isso muito bem compreendido do porquê precisamos fazer isso. A gente utiliza várias ferramentas, eu vou falar algumas delas aqui. Então, a gente tem, obviamente, o Google Analytics todos os dias, 24 horas, aberto nas nossas páginas. Nós utilizamos o Google Search Console, nós utilizamos as estatísticas do YouTube, que são super essenciais para a gente entender o que o público está querendo ou não. Answer the Public, CrowdTangle, o SEMrush também.
Existem muitas ferramentas, né, aplicativos que podem auxiliar a gente nesse aspecto da compreensão, da análise e dos relatórios que mostram, né? Obviamente que a gente precisa equilibrar, né? Como o Queiroga disse. Então a gente traz o que o público quer saber, o que o público precisa saber e o que a gente acha de importante que eles saibam também. Uhum. Que é necessário também trazer histórias da comunidade, né? Principalmente no ramo de games e esportes, no qual a gente ainda, muitas vezes, precisa se provar em relação à sociedade, ainda, em Uhum. tantos momentos, né? Desde, infelizmente, situações muito tristes que acontecem lá fora, que acabam relacionando a videogames, porque é violento, né? Ou então ainda a compreensão errônea de que videogame é coisa de criança, é coisa de menino, né? Existem tantas situações em que a gente ainda tem que se provar. Então, a gente traz histórias bonitas da comunidade para mostrar que a gente está muito longe de qualquer tipo de estereótipo que a sociedade Sim. tenta trazer para a gente. Sem dúvida. Engraçado você estar falando negócio, que assim, mesmo para a área de negócios, comunicação, de onde eu venho, né, marketing publicitário, publicidade, durante um bom tempo, assim, eu falando para meus amigos que eu trabalhava com games, assim, eu olhava com uma segunda categoria de profissional, tipo, games, legal, sabe, tipo, sei, né, e hoje Então a você vida fica dá... sentado o dia todo na cadeira? Mas a vida dá voltas, porque agora eu sou, né, o ídolo dos filhos e o pessoal entendeu o tamanho disso tudo. Agora, a gente falando um pouco eu vou falar um pouco da minha realidade profissional, que eu sou formado em publicidade, mas trabalhei boa parte da minha carreira dentro da Editora Abril, onde eu conheci jornalistas e sempre fui muito encantado pela produção de conteúdo, pela figura do jornalista. Por N motivos, porque, sabe, consegue te entreter, abrir os olhos, informar, apurar, estabelecer conexões que às vezes a gente não consegue estabelecer, trazer à tona situações, usar a ferramenta de jornalismo de dados, enfim, né? Então, mas o que eu achava muito legal, eu tinha a oportunidade de muitas vezes trabalhar junto às equipes de redação e acompanhava as reuniões de redação, né? Então, as reuniões de pauta que, ou para uma revista semanal, quinzenal, mensal, e eu achava muito bacana, porque te dava um senso de direção, de projeto, né? Então você tem esse tempo para produzir e mão na massa, vamos fazer que isso ocorra. Então, um pouco dessa realidade que muitas vezes eu tento trazer para os criadores de conteúdo, porque assim, eu falo, tentem não ser um ratinho que está preso numa roda, só correndo, e vendo números ali, eu falei, mas se quebrar o joelho, se torcer o pé, o que você faz? Para, né? Então, vai de uma série de expectativas, quando eu tento trazer esse olhar, que você tem eventos durante o ano, por exemplo, no ano, naquele tempo que a gente podia sair na rua, né? Mas você tem Brasil Game Show, E3, CCXP, Comic Con, tal. Depois você tem os lançamentos dos jogos, depois tem as finais dos campeonatos, que basicamente, isso intuitivamente, se você coloca isso um layer em cima do outro, você fala, eu tenho agenda para toda semana. Se você se programa, você consegue saber onde você chega e ter tempo para programar, né? Então, esse é um ponto que eu queria que vocês falassem, qual que é a rotina de vocês na produção de conteúdo, na hora que, o que significa segunda-feira para vocês, é o dia que vocês programam, ou sexta é o dia que vocês sentam e choram, porque vocês sabem que vão ter que trabalhar sábado e domingo, como que você programa conteúdo e pega a experiência dos dois aí, o que significa uma semana de trabalho para vocês, a grosso modo? Começa de novo, Queiroga, manda ver. Tá bom. Então, é muito complicado, né? Porque, primeiro, aquela máxima de que jornalista não tem vida, ela acontece muito, né? E eu que vim do esporte, ou seja, futebol é sábado e domingo também, né? Eu nunca tive final de semana quase na minha vida, né? E aí, quando eu pude sair dessa área e aí eu escolher um trabalho que eu pudesse folgar no final de semana, não, eu não o fiz, eu voltei para esporte eletrônico, né? Uhum. E é isso, porque os torneios acontecem, querendo ou não, a grosso modo, também de final de semana, né? Ali que se dão os shows, CSGO sempre, LoL sempre, né? Então, a nossa rotina gira em torno disso também, né? E na redação é isso, claramente que você vai tendo lá na ESPN, posso falar da minha experiência, nós temos começa a semana com projetos já engatilhados de gravação de conteúdos, talvez para podcast, para vídeo, por aí vai, a gente já tem nas agendas de maneira especificada.
E assim como a gente também tem um dia específico para reunião de pauta, para já começar a entender como que vai ser a semana seguinte, como que vai ser aquele final de semana do plantão, para todo mundo se entender, para saber se você pode ficar no sábado, no domingo. Você tem mais expertise no LoL, então é melhor você ficar no domingo, que vai ter um jogo mais importante de LoL, e por aí vai, né? Tanto que são mais beabá da história toda. Só que é aquilo lá, a gente tem uma forminha para a semana, para os dias, e que temos que ficar o dia inteiro de olho também nas notícias, né? Falando, de novo, de ESPN, temos sempre um trabalho muito mais voltado para reportagens também, só que não podemos só ficar nisso, então temos as notícias. Percebemos agora que estamos numa situação de querer condensar mais, ou seja, vamos conseguir espaçar mais as notícias, ter um filtro melhor do que vale ser noticiado, para a gente conseguir investir tempo, né, e recurso para trazer mais histórias com mais frequência, né? Então, isso tudo que estou falando vai estar ligado com esse dia a dia, porque eu estou lá fazendo minha pauta especial, mas em algum momento eu posso parar porque apitou ali o radar, essa aqui é uma notícia que temos que falar, quem vai se ajudar, quem vai fazer, e começa. Querendo ou não, a gente até pode estabelecer, né, um plano A, B e C de semana, ao passo que o esporte, ele é totalmente, né, louco, né? Então, quando você menos espera, você espirra e já acontece alguma notícia que vai afetar aquela sua rotina, né? É sempre bom ter isso em mente. Sim, é isso mesmo. Pra gente, Bárbara. Assim, quando a gente fala sobre o jornalismo em si, né, as editorias, as redações, toda segunda-feira a gente tem reunião de pauta para a gente definir o que a gente vai fazer. Uma reunião de pauta no IGN e uma reunião de pauta no Versus. Para a gente analisar o que tem durante a semana, a gente organizar quais são as pautas especiais de cada pessoa, analisar quais são as entrevistas, quais são as lives, quem vai fazer qual vídeo, o que precisa ser feito, qual evento especial existe naquela semana, às vezes qual review que a gente vai ter que lidar. Nós também temos as nossas reuniões de calendário do YouTube, mas essas reuniões de calendário do YouTube, elas são realizadas um mês antes do mês que está sendo implementado, né? Porque a gente organiza justamente essa agenda. Isso que você falou, Sassá, é super necessário. As pessoas precisam se organizar em questão de agenda. Então, você tem os lançamentos de games, você tem os lançamentos de torneios, vocês têm. É claro que você tem as situações que são ali da hora, que tem que pegar, tem que soltar tudo que você está fazendo e tem que pegar mesmo, como o Queiroga falou. Mas você também tem que organizar a equipe para saber, olha, gente, então, no final dessa semana, a gente vai ter o campeonato brasileiro de X jogo. Sendo assim, na sexta-feira a gente já vai lançar um guia desse campeonato, no sábado a gente vai dar o resultado, no domingo você vai ficar de plantão para dar o resultado, na segunda-feira a gente vai fazer um especial, um quick play, que é o programa de vídeo, falando sobre esse resultado, quem foram os campeões. Nós temos um lançamento de jogo, então vamos ficar de olho. O que está dando alta ou não nesse game? Vamos analisar aqui no Google Trends. Quais são as palavras-chave que estão dando certo e que as pessoas estão procurando relacionadas a esse jogo? Vamos então fazer uma matéria sobre isso, né? Então, a gente conversa toda segunda. Para a reunião de YouTube, a gente acaba tendo uma antecedência um pouco maior, né? Porque os vídeos, eles demandam mais tempo para serem organizados, querendo ou não. A gente tem a parte da roteirização, aprovação de roteiro, gravação, edição, aprovação da edição, da versão final, agendamento, né? Então, existe todo esse conceito. E todos os dias eles têm entrevistas, quase. A gente tem lives de terça e quinta no IGN, de sexta no Versus. Nós temos plantão de final de semana também. Então, esse negócio que o Queiroga falou: olha, gente, final de semana para jornalista, realmente, tá? Quem gosta de games e principalmente esportes precisa saber que os seus finais de semana, se você quer entrar nesse mercado, vão ser consumidos pelos campeonatos, pelos eventos, e é isso, faz parte da rotina. Então, a gente tem toda essa estrutura para se organizar justamente com antecedência. Às vezes acontece algo que a gente não espera, com certeza.
existem ídolos que sempre morrem, infelizmente, existem campeonatos que são cancelados, né, principalmente em época de corona. Então a gente precisa estar preparado para essas ocasiões e também preparados porque a gente já tem certeza do que está por vir. Bacana. Uma coisa que eu falo, né, e não é exagero, vocês que trabalham com isso sabem os números, né? A indústria do games é maior que a indústria da música e do cinema somados. Hoje no Brasil tem 80 milhões de jogadores, mulheres são maior número que homens e por aí vai. O que faz me refletir a seguinte situação, né? No final das contas, quem joga, quem produz conteúdo, a gente está falando de histórias humanas, né? Histórias muito bonitas, né? De pessoas que tinham questões pessoais, físicas, emocionais, e o jogo as ajudou a empreender, a se mostrar ao mundo, a se lançar como empreendedor. Tem coisas cômicas, né? Por exemplo, eu jogando videogame, é algo que gera um volume bastante interessante de riso pelas pessoas que moram aqui comigo. Mas, assim, eu falo besteiras que eu deixei de jogar jogos, né? Que eu pensava o seguinte: eu entrei nesse jogo aqui, numa sala que não está escrito, tipo, bem-vindo ao Mundial de Esportes da categoria, e me deparei com coisas muito tóxicas, né? E falei, gente, mas não pode ser. E aí, naturalmente, com o passar do tempo nessa comunidade, eu chego à grande conclusão, né? Você tem histórias muito bonitas, mas histórias muito, muito tristes. E aí, acho que o jornalismo também tem um papel de trazer isso à tona. Minha pergunta aqui para vocês, né? Que histórias que não foram contadas ainda do mundo de games que cada um de vocês gostaria de contar, né? Uma matéria, um especial, uma série. O que vocês gostariam de fazer ou que vocês acham que profissionais da área poderiam fazer em termos de trazer outros olhares que talvez as pessoas ainda não enxergaram ainda? Olha, eu vou começar essa rapidinho, tá, Queiroga? Eu gostaria muito, 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 muito de falar sobre diversos assuntos polêmicos. Eu vou falar sobre 2 deles de forma um pouco mais branda, né? Claro. Então, eu gostaria muito de falar sobre, principalmente, a questão do doping dentro dos esportes, de uma maneira um pouco mais detalhada, porque existem diversas substâncias hoje em dia que são aceitas dentro da sociedade que acabam ajudando justamente na performance desses atletas, né? E isso não é tão bem regularizado, assim como a gente vê dentro do esporte tradicional. E eu também gostaria muito de falar sobre algumas irresponsabilidades fiscais de equipes de esportes, que acontecem principalmente aqui no Brasil. Mas essa é um buraco um pouco mais embaixo, né? Porque quando a gente fala sobre esse aspecto, a gente também lida numa questão de que, legalmente, a parte de esportes eletrônicos não é considerada como um esporte aqui no Brasil, né? Então, existe uma zona cinza, legalmente falando, que a gente fica um pouco de braços... que a gente fica um pouco, tipo, de braços atados, assim. Eu gosto de polêmica, gente, desculpa. E você, Queiroga? Eu gosto de polêmica também. Eu assino embaixo no que ela trouxe das pautas que deveriam estar aí mais presentes, né, que seriam interessantes estar. Ao passo que eu também posso pegar esse gancho de polêmicas e levar para uma questão talvez mais individualizada e de responsabilização, se pode dizer assim, porque eu sinto que falta mais assuntos debatidos sobre política, sobre sociedade no esporte eletrônico, né? Você vê que não se tem um senso crítico da comunidade de esportes, você não tem debates, você não tem situações que as pessoas acabam falando de política e não tem que ser nem de forma partidária, é questão realmente de política como um todo, né? E a sociedade em si, porque isso vai refletir talvez em algo que você ainda vai trazer no assunto aqui nosso, sobre conscientização e responsabilidades, né? Ali são jogadores, né? Então você vê no futebol, por exemplo, vira e mexe, sai algum jogador com entrevista falando sobre política, sobre sociedade e até outros assuntos que aí são mais leves, como cultura, música, por aí vai. Eu sinto que às vezes falta ainda um pouco de fazer um mix, um bem bolado, para ter esse lado um pouco mais entretenimento do jogador, né, daquele lifestyle, digamos assim, e que isso, em algum momento, vai chegar, sim, numa pauta que a pessoa vai estar falando sobre
coronavírus no Brasil, porque você não pega pro players falando seriamente sobre isso, sobre fiquem em casa e por aí vai, né? É um tweet ali a colar. Ou seja, pautas que tragam o lado cidadão, indivíduo, do jogador, do pro player, né? Que eu acho que é importante, porque eles são a porta de entrada para uma molecada, para uma criançada que tem aí, para meninos e meninas, para um monte de gente que acompanha, tá lá no Twitter, e que eles são vetores, né, de influência. Ô, Queiroga, mais do que nunca, eles são influenciadores. É isso. No sentido mais puro da palavra. Pessoal, eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, depois eu gostaria até de saber se vocês gostariam de ter comentado algo aqui que não foi comentado e posteriormente vou pedir para o pessoal aqui do Campus Party colocar as perguntas, né? No bate-papo para elaborar aqui a minha pauta, o jornalista que nunca foi jornalista, isso é uma história que até esqueci de comentar para vocês. Eu fiz 5 vestibulares, 4 para jornalismo, para publicidade. Passei em 3 jornalismo, publicidade e fui para publicidade, mas sempre gostei muito, acho que aqui eu estou me realizando como entrevistador, né? É uma honra. O Jô Soares do esportes aqui, vamos ver o que vira isso aqui, né? Mas assim, o negócio, falando em produção de conteúdo, né? Eu me lembro que eu, moleque, né? E eu até comentei isso com a Bárbara, existia uma revista chamada Som 3, assim, um negócio muito antigo, né? E casa que a edição que eu fui buscar depois é de 1983, que quando na minha apresentação eu falo quando o brasileiro virou gamer, né? Porque tem lançamento do Atari, tem campeonato acontecendo, acho que era no Play Center, enfim, né? Tem esse cenário acontecendo. Então, só assim, eu tinha alguns objetos de desejo, que era a Som 3 toda vez que saía gameplay do Atari. Imagina gameplay fotografado, gente, porque muita gente deve estar aterrorizada aqui, né? Depois eu tinha uns catálogos, por exemplo, da Dynavision, né? Da Dynavision, que era um Atari brasileiro, mas eles tinham o catálogo com todos os jogos e eu amava, porque assim era a forma de interagir com isso. Foi passando o tempo, depois tinha algumas revistas, e aí, de fato, muitas do meu retorno ao consumo de conteúdo pré-YouTube, quando eu comecei em houses, ouvi falar sobre isso de novo, e depois, voltando para o YouTube, eu falo para vocês que a minha forma de consumo, naturalmente, era YouTube, porque eu vi isso aqui crescer, né? Esse eu posso falar, quando cheguei aqui era tudo mato, né? Esse falo com boca cheia. Agora, o que vocês consumiam, gente? O que a história de vocês traz, entendeu? O que marcou vocês? Você fala, puta, adorava ver isso, ou ler aquilo, ou ouvir tal coisa. O que marcou a infância de consumo, infância e adolescência de consumo aí de conteúdo para vocês? Olha, eu vou dizer por mim uma experiência que vai ser muito diferente de muitas pessoas, tá? Porque a minha experiência de consumidora gamer, de criança, né, ou pré-adolescente, ela sempre foi muitas vezes marcada pelo estereótipo chato de que eu era uma menina, né? Então, para eu ficar no fliperama, que era do meu pai, eu ouvia a minha mãe falando, toma cuidado, não vai deixar a menina lá, sozinha, isso não é lugar de menina ficar. Sendo que o estabelecimento era do meu pai, né? Depois, quando eu fui pré-adolescente, eu também ouvia a mesma coisa das lan houses. Só que aí eu ouvia dos dois, Sim. do meu pai e da minha mãe. Ah, não vai pra lan house, porque... E quando eu queria comprar, né, um jogo, quando eu fazia o pedido e existia uma certa relutância, né? Então, quando eu era mais nova, eu só tive 2 consoles. E assim, até os meus 19 anos. Por quê? A vida toda eu fiquei no computador, porque o computador, ele sempre foi um objeto levado como estudo em casa, e que eu transformava no meu PC gamer, né, que de gamer não tinha nada no caso. E aí o que eu fazia? Eu pedia de aniversário um jogo que era sempre algo que eu aguardava muito. Aí dependendo do jogo falavam, mas isso é muito caro para um CD. Porque era visto desse jeito. Aí é sacanagem, mano. É muito caro pra um CD. Mas esse negocinho aí,
Game Boy Color, gente. Nossa, eu adorava. Sei. Mas esse negocinho aí, capa caramba, olha o tamanho disso, minha filha. Você vai querer isso? Quero. Mas é transparente ainda, é plástico vagabundo? Não sabiam, né? E tudo bem. E o louco é, além de eu ter que brigar em casa, né? Brigar, enfim, tipo, mas fala, não, eu quero, por favor, vai lá, por favor. E aí consegui, eu chegava na escola e olha só, meu Game Boy Color. E aí era, mas isso é Game Boy, não é Game Girl. Né? Então, existiam essas questões de tipo, todas as revistas elas eram meio estranhas para mim, um pouco, e por isso talvez eu não tenha um carinho tão grande assim pelas revistas gamer, porque algumas que eu via, elas tinham só umas imagens de meninos, e eu não me via ali, sabe? Eu não me sentia captada, falava, isso não tem tanto a ver comigo. Então, é mais essa a minha experiência. E você, Queiroga? A minha experiência, eu nunca tive Game Boy. Por mais que eu queria muito e meus pais não davam, sacanagem, meu. Eu tive aí o SNES e o PlayStation 1 como meus primeiros videogames, né, que aí foi levando. E eu sou PlayStation, né, eu gosto muito do PlayStation, então tive todos na minha vida, né, e isso acarreta até mesmo no consumo de conteúdo, porque eu adorava a revista PlayStation, adoro, sabe? Sei. Quando você falou sobre esse conteúdo mais old, né, de um formato mais antigo que é a revista, já me veio a PlayStation, porque querendo ou não, eu gosto de análises, né, do texto de revista como um todo, né, eu acho que é bem gostoso, né, sim. Enfim. Então essa foi a minha experiência de consumo de conteúdo, e quando eu entrei para esporte eletrônico, querendo ou não, isso é o que eu acho que a Bárbara deve ouvir muito, e eu acabei já até falando isso no início da live, é o quê? Quando eu entrei para primeiro consumir esporte eletrônico, querendo ou não, você é um nicho ainda muito recente, né? Ele é muito novo para pensar, né, em termos de vida, assim. Então, a gente não tem ainda, digamos que, um legado de longa data. Ou seja, as principais referências ainda são as mesmas pessoas e ótimas pessoas que... não vou falar que dá para contar nos dedos, mas são pessoas que realmente fizeram a diferença e que fazem diferença, que estão aí ainda, né? Então, é algo que eu comento muito sempre, quando você fala sobre consumo de conteúdo e se interar sobre o assunto, né, de games e agora de esporte eletrônico, eu sempre faço questão, e é importante falar, por exemplo, você tem pessoas importantíssimas como a Bárbara Gutierrez, como o Rodrigo Guerra, que é o meu chefe hoje na ESPN, e o Theo Azevedo, eu vejo, assim, 3 pilares que sustentam e que são referência para muitos de nós, né, que ainda somos aqui, que entramos, por aí vai. Se me permita falar... Não, eu ia falar, o Theo lançou sua, gente. O Theo lançou agora uma pesquisa, né, com jornalistas muito gamers, né? Bacana. Então. Sim. Exato. O pessoal que está acompanhando a gente, procura aí depois. Sabe? Então, eu acho que é muito importante, já que estamos falando de um mercado, de uma área que já está consolidada, né? Você pega, aí eu falo realmente, você pega de 5 anos para cá, a gente já vê de fato, né, estrutura, redação, formas de conteúdo. Então, a cobertura de esporte eletrônico, que antes estava um pouco, não vou falar engatinhada, mas não estava tão definida, hoje a gente já percebe, né, como está definido. Parte disso se passa muito por essas 3 pessoas, ao meu ver, e também outra que eu acho que aí porque assim, claramente, né, o jornalista, ele é de tudo, então é setorista, é repórter, é editor, né, você vai passar por várias situações, né, mas eu também gosto muito de citar aqui, com o maior prazer, o Roque Marques, porque eu vejo ele como referência de reportagem, né. Então, se a Bárbara, ela foi uma baita, para mim, inspiração em termos de cobertura de jogos, de esporte eletrônico, de entender, né, como funciona né, este mundo e os ganchos que temos que pegar, né, os chiques, eu vejo que o Roque é um cara que, em termos de reportagem, ele é referência, né? Então, ele sabe ali, trabalhar de bastidores, trazer informação, enfim. Então, acho que é muito importante como games é algo que já vem de longa data, como você mesmo falou, de revistas e por aí vai e tudo mais, eu acho que parte do conteúdo que tem que ser consumido não é de esporte eletrônico, não é só revista ou o veículo em si, mas são as pessoas que estão ali, né? Porque ainda é algo muito recente. Então, acho que tem que ter um parêntese e falar, temos que falar sobre jornalistas, setoristas, repórteres, porque eles são ativamente presentes nesse consumo de quem está lendo,
quem tá ouvindo. Bacana, muito bacana. Gente, a gente tem acho que mais 10 minutinhos. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa que não foi comentado aqui antes da gente abrir para as perguntas? Da minha parte, talvez, Por favor. e algo que a Bá também, eu sei que ela concorda com tudo que eu posso comentar aqui, no sentido de Sempre. cobertura de esporte eletrônico, é você perguntar quais pautas você gostaria de ver e sentir mais, né? E eu acabei falando um pouco e que vai chegar no que eu vou falar agora. Eu sinto que ainda temos que, como imprensa, talvez, de fato, quebrar barreiras que envolvam questão sobre diversidade. Por que estou falando sobre isso? Porque se você não tem pautas que estão ligadas em meses ou semanas que são de alguma diversidade específica, aquela pauta para você colocar no ar num dia normal, entre aspas, muitas aspas aqui, porque é uma notícia, é um texto que tem que ser abordado, a rejeição é tamanha, né? Você está lá falando sobre CS, sobre LoL, sobre Free Fire, torneio, resultado, do nada aparece uma notícia sobre negros nos esportes, que eu, como pessoa preta, venho falando bastante sobre isso. Uhum. Se não é no período se não é no mês de novembro, por exemplo, cria-se um alvoroço, cria-se toda uma situação que eu falo assim, caraca, tá vendo como que também parte da imprensa conseguir, de alguma forma, quebrar isso, né? Então, se fica aqui o meu apelo para todos nós, né, porque aqui a gente sempre está, né, se policiando e buscando, e foi algo que aconteceu de maneira bem recente, né, porque a gente teve aí o racismo em moda, né, desde o caso Floyd, infelizmente, né, que aí reverberou no mundo dos esportes, e todo mundo começou a falar de racismo, ao passo que todo mundo começou a falar, todo mundo também já se calou, né, foi algo de uma semana. Então, até mesmo eu tinha aproveitado e falado assim, até mesmo aproveitando aonde eu estou, né, a plataforma onde eu estou, que é da ESPN, que já faz, assim como o Versus, eu acho que nós dois, inclusive, somos portais que tem muito essa pegada, né, de inclusão, diversidade, né, e de empatia, que é o que eu acho que é o que tem que tocar ali. Já temos isso, mas foi algo que eu pensei, tem que aproveitar esse momento para começar a impulsionar essa matéria de tempos em tempos, esses assuntos em tempos, para que a gente não perca, não se crie um vácuo, uma barreira, e volte para aquela mesmice de ficar entre, sabe, putz, mas se eu postar isso, o pessoal vai encher o saco. E aí não tem a conversão necessária. Porque, no final dos contos, uma matéria que fala de racismo tem que ser antirracista. Logo, tem que, querer ou não, refletir e chegar para uma galera. Né? Acho que esse é o comentário que eu faço aqui. Não, bacana. E eu queria deixar até um convite público aos dois para a gente ver de que forma a gente une forças para que essas coisas se tornem mais moeda corrente no nosso dia a dia. Eu na pessoa física, eu como YouTube Gaming também, acho que é importante a gente... Porque isso não impacta só a produção de conteúdo, mas a diversidade no número de criadores, né? Então, a gente tem que fomentar isso cada vez mais. Bárbara, algo mais? Não, faço muito das minhas palavras, das palavras do Queiroga como minhas, porque ele explicou de uma maneira maravilhosa. Eu acho que tem essa questão do racismo, tem a questão do machismo também. Qualquer tipo de diversidade é muito necessário em qualquer mercado, né? Então, não basta você não ser racista, você não ser machista, você tem que ser antimachismo, você tem que ser antirracista e tantas outras ditas minorias que na verdade não são minorias, né? Então, a gente fala isso não só como pautas, como também como representatividade na hora de convidar, na hora de chamar pessoas, convidados, enfim. Então, isso é muito importante também. Inclusive, parabéns, viu, Sassá? Porque estamos em uma mesa diversa, olha só, e com só 3 pessoas. Existem painéis aí de games por aí que tem 7 pessoas e são só todos homens brancos, héteros, cis. O universo dos games. O universo dos games. O universo dos seus games. Que game você está jogando, amigo? Só uma... Eu vou pedir agora para colocar as perguntas, só mais última ilustração aqui de tudo quem está passando. Outro dia estávamos jogando, eu e meu filho, NBA 2K, e jogando com times femininos. Meu filho colocou, entrei, vamos jogar. Passou, tinha um convidado aqui em casa, mas por que vocês estão jogando com esses 2 times? Eu falei, mas quais times? De mulher. Você vê que é o negócio, mas tipo, gente... pensa 5 coisinhas jogando contra 5 coisinhas, disso que se trata, mas assim, foi e voltou, e assim, como aquilo fosse fazer diferença, porque assim não faz diferença nenhuma de novo, entendeu? Enfim, não tá fácil. Vou pedir para o pessoal da Campus Party colocar as perguntas aí na tela, por favor.
Bom, porque o jornalismo e os sites de games raramente incluem o poker, tanto live quanto digital, na sua grade regular de cobertura, mesmo com tantos brasileiros vencendo torneios mundiais todo dia. E aí a provocação eu devolvo para os senhores, porque eu não sou jornalista, agora eu posso tirar o corpo fora. Eu sou só repórter, eu só recebo a pauta. Eu vejo o poker, principalmente dentro da esfera dos esportes, não como um esporte, mas sim como um esporte da mente, assim como é caracterizado o xadrez, né? Então, dentro do Versus, pelo menos, a gente não faz a cobertura do poker justamente por conta dessa separação que a gente tem. São áreas muito semelhantes? São. Tanto que no passado, né, eu já trabalhei em tanto lugar que eu nem lembro quais foram os veículos, kkk. Mas eu já fiz uma matéria relacionando esportes a poker e relacionando esportes a xadrez também. Porque, no final das contas, elas são áreas muito semelhantes e que se convergem em algumas questões. Né? O poker, por exemplo, ele ainda tem o aditivo de que as pessoas relacionadas ao poker também estão dentro dos esportes. A gente vê, por exemplo, o Akari, que é um grande nome dentro da comunidade do poker, que investiu dentro dos esportes também, primeiro com a CNB e depois com a Fúria. Atualmente ele é um dos investidores da Fúria. E também tem toda a relação com o Neymar, enfim. O que eu vejo editorialmente, pelo menos, é justamente essa separação, tá? Bacana. É Próxima isso. pergunta, por favor. É comum, principalmente em grupos gamers, criticar o jornalismo gamer porque ele seria o tipo mais incompetente. Quais seus pensamentos sobre isso? É uma afirmação equivocada. Essa eu vou querer enfiar meu dedinho aqui, que acho que a gente está com um problema no Brasil hoje em dia de acreditar na ciência e jornalistas, mas enfim, por favor. Cara, não, é totalmente equivocado, né? Pô, pelo amor de Deus, gente. É um trabalho. É como eu falei, querendo ou não, por estar bebendo de uma mesma situação que é entretenimento, é o tipo de jornalismo que vai estar colocado numa raia da piscina, que, querendo ou não, pode ser ele comparado com a cobertura de música, cobertura de cinema, cobertura de filmes e por aí vai, né? Que o pessoal não leva tanto interesse, assim, ou não acha que é sério, mas consome, o pessoal vai atrás, o pessoal quer saber dos furos, né, das questões todas. Queiroga, o que eu tenho impressão, já ouvi coisas parecidas, não querendo interromper aí, que de novo não sou jornalista, mas assim, geralmente as conversas que eu ouço sobre isso é assim, mas o jornalista ele não é tão bom quanto o pro player, entendeu? Seria a mesma coisa falar que o Galvão Bueno não pode falar de Fórmula 1 porque ele não pilota um carro. Mas você percebe que parte da mesma situação, né? Tem esse pessoal do mimimi, digamos assim, que faz questão de assumir aquilo como um produto dele e falar, não, sabemos e você não sabe, porque você é jornalista, você não jogou, você não esteve ali, né, participando de forma ativa, né? O que não tem a ver, porque você, até mesmo no futebol, você tem grandes analistas, tem grandes comentaristas que não foram jogadores de futebol, né? Então, claramente, você vai ter vivências e por aí vai que vão sempre determinar e vão ajudar a ter uma análise melhor, enfim. Só que para jornalismo, no geral, que de entretenimento, esportes, games, cultura, filme e tudo mais, eu acho que o pessoal precisa levar de forma mais séria, porque é um trabalho que nós fazemos e que, inclusive, trazemos bastidores e furos de polêmicas e de denúncias nesses meios. Escândalos de Hollywood, teve aí, por exemplo, sabe? Antes de eu chamar a última pergunta, acho que assim, é tão sério que, de novo, games é maior que música e cinema. Olha o tamanho dessa indústria. 80 milhões de brasileiros jogam, então se isso não for sério, futebol também não é, enfim, acho que as coisas têm que ser colocadas. Última pergunta. Adicionar um negocinho rapidinho? Venha. Ah, beleza. Eu acho que é muito importante também a gente analisar esse movimento de parcela da sociedade da descredibilização do profissional que traz as notícias que falam justamente o que essas pessoas não querem ouvir. Isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre games e esportes, nós falamos principalmente sobre paixão. E quando falamos sobre paixão, nós mexemos com os sentimentos das pessoas, tanto quanto política, gente.
Porque política deixa as pessoas totalmente em alvoroço, né? Em polvorosa. E a gente tem isso também dentro do lado de game e esporte. Então, é por isso que existem as tão famosas fake news, né? São mercados bem distintos e que as pessoas de cada um desses mercados querem deixar eles completamente longe um do outro, porque a galera de política fala mal dos games, os games falam mal de política, mas no final o perfil deles é muito semelhante, né? Eles acabam colocando o trabalho de informação para baixo, porque essa informação que é real traz alguma questão, algum detalhe que eles não gostam. Então, é justamente por isso que a gente vê hoje em dia essa descredibilização total desse mercado. Isso sem falar nessa questão de, nossa, porque não joga bem, então não pode falar. Gente, muito grato. Que bacana falar com vocês. Legal mesmo. Queria agradecer. Eu sou o Sassa do YouTube Game, quem está assistindo até o final. Bárbara, obrigado. Queiroga, muito obrigado também. Obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz de ter conversado com vocês. 2 profissionais incríveis. Faço também o mesmo elogio. Muito obrigado pelo convite e tamo aí sempre, gente. Valeu, gente. Brigadão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.